que David Morningstar viu na Daniel Boone National Forest o assombraria pelo resto da vida. A criatura tinha mais de 2,5 metros de altura, coberta por um pelo escuro e emaranhado que fedia a morte e carne podre. Seus olhos brilhavam com uma inteligência feral que não era humana, nem animal, mas algo muito mais antigo e aterrorizante do que qualquer coisa que ele já havia encontrado em 30 anos caçando naquelas colinas do Kentucky, quando aquilo o agarrou pelo pescoço e o ergueu do chão como se ele não pesasse nada. David entendeu com clareza perfeita que seu avô Cherokee esteve certo o tempo todo. Cada história, cada aviso, cada conto sussurrado ao redor da fogueira sobre as coisas que viviam nas grotas profundas onde nenhum homem deveria ir. Tudo era verdade, e agora David ia morrer por sua descrença. O hálito da criatura banhou seu rosto, quente e rançoso, carregando o cheiro de carne crua e algo pior por baixo. O aperto se intensificou. David sentiu sua visão se estreitar, a escuridão se aproximando pelas bordas. Seu rifle estava em algum lugar no mato atrás dele. Inútil. Sua faca de caça ainda estava na bainha, mas seus braços pendiam moles ao lado do corpo, incapazes de se mover contra a pressão esmagadora em sua traqueia. A coisa inclinou sua cabeça maciça e o estudou com aqueles olhos terríveis, e David viu sua própria morte refletida neles. Ele pensou em seu avô, falecido há 6 meses, enterrado no jazigo da família na colina atrás da antiga casa da fazenda. Pensou em todas as vezes que havia rido das histórias do velho, descartando-as como superstição, chamando-as de contos de fadas para assustar crianças. Pensou em como seu avô o olhava com aqueles olhos tristes e sábios, e não dizia nada, porque algumas lições só podiam ser aprendidas da maneira mais difícil. A criatura abriu a boca, revelando dentes que eram longos demais, afiados demais, errados demais. Um som veio do fundo de seu peito, algo entre um rosnado e um grito que vibrou por todo o corpo de David e gelou seu sangue. Era assim que terminava. 57 anos de vida, e tudo se resumia a este momento em uma clareira na floresta, preso nas garras de algo que não deveria existir, algo que o mundo moderno havia esquecido, mas que nunca havia esquecido o sabor da carne humana. Mas David Morningstar não morreu naquela noite. O que aconteceu a seguir o deixaria com 2 dedos quebrados, cortes paralelos no peito que cicatrizariam, mas nunca se curariam completamente, e uma memória que o faria acordar gritando por anos. O levaria a um blogueiro de Lexington que publicaria seu relato e o transformaria de um cético em um crente, de um homem que ria de monstros em um avô que se certificava de que seus próprios netos soubessem a verdade. Esta é a história do que aconteceu na Daniel Boone National Forest durante aqueles 7 dias no final de outubro. Esta é a história de como David Morningstar aprendeu que algumas histórias não são superstição, mas avisos passados de geração em geração por pessoas que viram a escuridão e sobreviveram. Esta é a história da coisa nas grotas. Começou, como a maioria das viagens de caça, com Dave carregando sua caminhonete na escuridão antes do amanhecer de uma quinta-feira. O ar estava frio o suficiente para ver sua respiração, e a geada brilhava na grama de seu jardim da frente sob a luz fraca da varanda. Uma névoa fina pairava nos lugares baixos do quintal, e em algum lugar à distância, um cachorro latia para algo que só ele podia ver. A vizinhança ainda dormia. Janelas escuras, carros parados e silenciosos nas garagens. O mundo inteiro envolto naquele silêncio particular que existe apenas nas horas antes do amanhecer. David estava acordado desde as 3, incapaz de dormir. Sua mente remoendo os mesmos pensamentos que o mantinham inquieto há meses. O luto ainda era recente, ainda agudo, ainda capaz de pegá-lo de surpresa em momentos estranhos. O cheiro de fumo de cachimbo vindo do casaco de um estranho. Uma frase em Cherokee ouvida na televisão. A visão de um velho andando com uma bengala, curvado, mas não quebrado, assim como seu avô fora até o fim.
Thomas Morningstar estava morto há 6 meses e David ainda pegava o telefone às vezes, querendo ligar para ele, querendo ouvir sua voz, antes de se lembrar que não havia mais ninguém para atender. O número havia sido desativado. A voz estava silenciada para sempre, e todas as coisas que David pretendia dizer, todos os pedidos de desculpas e admissões e confissões de arrependimento, nunca seriam ouvidas. Sua esposa Ellen estava na porta, de roupão, segurando uma garrafa térmica de café que ela havia feito para ele. Seu cabelo grisalho estava bagunçado de sono, e havia linhas em seu rosto que David não se lembrava de estarem lá quando se conheceram 40 anos atrás, em um piquenique da igreja no calor do verão. Mas seus olhos ainda eram os mesmos, gentis e preocupados, e cheios de um amor que David nunca sentiu que merecia. "Tem certeza que quer ir sozinho este ano?" ela perguntou. A mesma pergunta que fazia todos os anos desde que os netos nasceram. Mas este ano havia algo diferente em sua voz. Um tom de preocupação real que ia além de seu nervosismo habitual. David sabia por quê. Ela o tinha visto nas noites em que o luto era pior. Quando ele se sentava na cama olhando para o nada. Quando andava pela casa às 3 da manhã como um fantasma em sua própria casa. Ela o abraçou quando ele chorou. Algo que ele não fazia desde o funeral de sua mãe, 20 anos atrás. Ela sabia que algo havia quebrado dentro dele quando seu avô morreu. Algum suporte essencial que sustentava uma estrutura que ele nem sabia que existia. Ele pegou a garrafa térmica e beijou sua testa. A pele dela cheirava ao sabonete de lavanda que ela usava desde que ele se lembrava. "Eu caço nessas matas desde os 12 anos. Acho que consigo dar conta de mais uma viagem." "Eu sei que consegue. Eu só me preocupo." "É por isso que eu me casei com você", disse ele, e ela sorriu apesar de si mesma. Aquele mesmo sorriso que o fez se apaixonar por ela todas aquelas décadas atrás. Ela tocou seu rosto com a mão, seus dedos frios contra sua pele curtida pelo tempo. "Volte para mim, David Morningstar. O que quer que você encontre lá fora, o que quer que esteja procurando, volte para mim." Ele não sabia como responder a isso. Não sabia como explicar que não estava procurando por nada. Não de verdade. Exceto talvez por um pouco de paz. Um pouco de silêncio. Um tempo sozinho com a floresta e seus pensamentos e as memórias de um homem que tentou lhe dizer algo importante e que ele se recusou a ouvir. Então, ele apenas assentiu, beijou-a novamente e entrou na caminhonete. O motor ligou com um ronco familiar, o mesmo som que fazia há 15 anos desde que a comprou. Confiável e firme e, de alguma forma, reconfortante em sua previsibilidade. Ele deixou o motor aquecer enquanto repassava sua lista mental. Um ritual que se tornara tão automático quanto respirar ao longo de 3 décadas de caçadas. Rifle, munição, faca, kit de primeiros socorros, comida, água, barraca, saco de dormir, fósforos, lanterna, corda, o colete laranja que Ellen insistia que ele usasse, embora ele nunca tivesse visto outro caçador no trecho particular da floresta que preferia. Tudo estava em ordem. Tudo estava sempre em ordem. David Morningstar não era um homem que deixava as coisas ao acaso. O rifle de caça pertencera a seu pai, um Remington 700, que era mais velho que o próprio David, mas ainda tão preciso quanto no dia em que foi fabricado. Seu pai o ensinara a atirar com este rifle atrás do celeiro na fazenda da família, colocando latas em postes de cerca e corrigindo pacientemente sua empunhadura, sua postura, sua respiração. E antes disso, seu avô ensinara seu pai, e o pai de seu avô o ensinara, estendendo-se por gerações de homens Morningstar que caçaram nessas colinas do Kentucky e transmitiram seu conhecimento a seus filhos. A faca fora de seu avô. Uma faca de caça com cabo de osso, gasto e liso por décadas de uso. A lâmina ainda afiada o suficiente para barbear, apesar da idade. Thomas Morningstar a dera a David em seu aniversário de 16 anos,
colocando-a em suas mãos com uma solenidade que David não entendera na época. Esta faca salvou minha vida mais de uma vez, dissera seu avô. Espero que você nunca precise dela para isso. Mas se precisar, estará pronto. David carregava aquela faca em todas as caçadas desde então. Ela estava em seu cinto agora, um peso familiar contra seu quadril, uma conexão com o homem que a dera a ele e com todos os homens que a carregaram antes. Ele olhou para Ellen mais uma vez, parada na porta com a luz atrás dela, e levantou a mão em despedida. Ela levantou a sua em resposta, e então ele engatou a marcha e saiu da garagem rumo à floresta que o chamava há semanas. A viagem até a Daniel Boone National Forest levou 3 horas, serpenteando por pequenas cidades do Kentucky, que estavam apenas começando a acordar com o nascer do sol. A paisagem mudava gradualmente à medida que ele deixava os subúrbios para trás, os gramados bem cuidados e os shoppings dando lugar a terras de cultivo, depois a colinas. E então aos primeiros indícios das montanhas que se erguiam a leste como a espinha de algum enorme animal adormecido. David dirigia com o rádio desligado, algo que começara a fazer depois que seu avô morreu. O silêncio parecia certo de alguma forma, respeitoso, como guardar um momento de silêncio por alguém que merecia ser lembrado. Ele observava as estradas se desenrolar à sua frente e deixava seus pensamentos vagarem por onde quisessem. Ele pensou na primeira vez que seu avô o levara a essas matas. David tinha 8 anos, jovem demais para caçar, mas velho o suficiente para aprender. E Thomas Morningstar o carregara nos ombros quando suas pernas curtas se cansavam. O velho parecia um gigante na época, alto e forte e totalmente destemido, movendo-se pela floresta como se pertencesse ali de uma forma que David nunca conseguiu replicar. Eles acamparam ao lado de um riacho, e seu avô o ensinou a fazer uma fogueira que queimaria a noite toda, como encontrar água limpa, como ler os sinais que a floresta deixava para aqueles que sabiam como olhar. E à noite, sentado ao lado daquela fogueira com a escuridão pressionando ao redor deles, seu avô começou a contar as histórias sobre as coisas que viviam nas grotas profundas. David balançou a cabeça, afastando a memória. Ele não estava pronto para pensar nisso ainda. Não estava pronto para examinar a culpa que pesava como uma pedra em seu peito, pesada e imóvel, um monumento a todos os anos que ele passou descartando os avisos de seu avô como superstição. Ele parou para abastecer em um lugar chamado Stanton, uma cidadezinha que parecia congelada no tempo, sua rua principal ladeada por prédios de tijolos que já eram velhos quando David era jovem. O posto de gasolina era um negócio de família, do tipo que se tornava mais raro a cada ano, com uma placa escrita à mão anunciando iscas vivas e cerveja gelada e uma coleção de licenças de caça desbotadas na janela. Um frentista adolescente saiu quando David parou na bomba, um garoto magricela com acne e um boné de beisebol virado para trás. Ele olhou para as placas de fora do estado de David com leve curiosidade, do jeito que as pessoas de cidade pequena sempre olham para estranhos, tentando descobrir que negócio os trouxera a um lugar por onde a maioria das pessoas passava sem parar. Caçando? O garoto perguntou enquanto David entregava seu cartão de crédito. Todo ano, há 30 anos. O senhor conhece bem essas matas, então, imagino. O suficiente. O garoto assentiu, mordendo o lábio inferior como se estivesse considerando se deveria dizer algo mais. Finalmente ele falou de novo, sua voz mais baixa, quase conspiratória. Meu tio trabalha para o serviço florestal. Posto de guarda florestal depois de Slade. Ele diz que os veados têm agido de forma estranha ultimamente. Ariscos, sabe? Movendo-se em manadas, ficando mais juntos do que o normal, evitando certas áreas onde costumavam ser abundantes. David sentiu algo frio roçar sua nuca, mas manteve o rosto neutro. Provavelmente é só a mudança do tempo. Os animais ficam inquietos quando o inverno está chegando. Talvez, disse o garoto, mas ele não parecia convencido.
Meu tio diz que nunca viu nada parecido. 40 anos trabalhando nessas florestas. E ele diz que os animais estão com medo. Não só os veados. Os ursos desceram mais cedo este ano. Os pássaros estão diferentes. Até os insetos. Ele diz que é como se algo os tivesse expulsado das profundezas da mata. O que ele acha que está os expulsando? O garoto deu de ombros, mas havia algo em seus olhos. Um brilho de inquietação que fez a pele de David arrepiar. Ele não diz. Não diretamente. Mas minha avó, ela cresceu por aqui. Cherokee, como muita gente por essas bandas. Ela diz que os mais velhos costumavam contar histórias sobre coisas que viviam nas grotas. Coisas que saíam quando as condições eram certas. Coisas que a maioria das pessoas esqueceu, mas que os animais se lembram. David assentiu educadamente, do jeito que sempre fazia quando os locais ofereciam suas opiniões. Mas por dentro, algo estava se agitando, algo que ele passou décadas tentando enterrar. A voz de seu avô, contando aquelas mesmas histórias. Os olhos de seu avô, escuros e sábios, observando para ver se David entendia. Bem, disse David, pegando seu cartão de volta. Vou ficar de olhos abertos. Obrigado pelo aviso. Boa sorte lá, senhor. E ei, se ouvir algo estranho à noite, qualquer som que não consiga explicar, meu tio diz que a melhor coisa a fazer é ficar quieto e parado. Não vá procurar o que fez o barulho. Apenas espere até de manhã. David conseguiu um sorriso que não sentia. Parece um bom conselho. Ele continuou dirigindo, deixando a cidade pequena para trás. Mas as palavras do garoto ficaram com ele. As profundezas da mata. As histórias dos mais velhos. Coisas que a maioria das pessoas esqueceu. Seu avô não havia esquecido. Seu avô se lembrava até o fim e tentou garantir que David se lembrasse também. E David se recusou a ouvir. A estrada se estreitou à medida que ele subia mais para as colinas, o asfalto dando lugar a cascalho. Depois, a terra batida que rangia sob seus pneus. As árvores se fecharam ao seu redor, seus galhos se encontrando no alto para formar um túnel de vermelho, dourado e laranja, as últimas cores vivas do outono antes que o cinza do inverno se instalasse. O ar ficou mais frio, mais limpo, carregando o cheiro de folhas caídas e terra fria e algo mais por baixo. Algo selvagem e antigo que agitava algo profundo no sangue de David. Este era o Kentucky de que ele se lembrava de sua infância. Não as rodovias, os centros comerciais e a expansão suburbana do mundo moderno, mas o velho Kentucky. O Kentucky que existia antes que os homens brancos chegassem com suas igrejas, suas fazendas e sua certeza de que poderiam domar o que quer que encontrassem. Esta era a terra de Daniel Boone e dos caçadores de longa data, de guerreiros Cherokee e mistérios antigos que nunca foram resolvidos. Esta era a terra que o avô de David amara, temera e tentara ensinar David a respeitar. O início da trilha onde ele sempre estacionava estava vazio, como esperado. Tão tarde em outubro, a maioria dos caçadores preferia as áreas mais acessíveis perto da cidade, onde o terreno era mais suave, a viagem mais curta e a floresta parecia menos um lugar que estava te observando. David vinha a este local há 30 anos e em todo esse tempo nunca vira outro veículo estacionado aqui. Era seu lugar, seu território, tanto quanto qualquer pedaço de terra pública poderia pertencer a um homem. Ele parou na pequena clareira onde a estrada terminava e a floresta começava. Desligou o motor e ficou sentado por um momento no silêncio repentino. Através do para-brisa, ele podia ver a trilha desaparecendo entre as árvores, um caminho estreito que serpenteava entre troncos maciços e sobre afloramentos rochosos, subindo firmemente em direção às elevações mais altas, onde David montava seu acampamento. A floresta era linda. Mesmo agora, mesmo com o luto pesando em seu coração e os avisos do garoto ecoando em sua mente, David não podia negar isso. A luz se filtrava pelo dossel em feixes de ouro.
iluminando a vegetação rasteira como algo de uma pintura. As folhas sussurravam em uma brisa que ele não podia sentir, fazendo um som como segredos sussurrados. Em algum lugar à distância, um pica-pau martelava uma árvore. O ritmo constante e persistente. Mas havia algo mais também. Algo que David não conseguia identificar. Uma qualidade no ar, na luz, no silêncio entre os sons, que parecia diferente de qualquer uma de suas viagens anteriores. Mais pesado, de alguma forma. Mais vigilante. Como se a floresta estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que ele faria. Ele afastou a sensação e saiu da caminhonete. O ar frio o atingiu imediatamente, nítido e limpo, enchendo seus pulmões e clareando sua cabeça. Era por isso que ele tinha vindo. Essa conexão com algo maior que ele mesmo. Este lembrete de que o mundo era maior que seu luto, mais velho que seus arrependimentos, mais permanente que qualquer vida humana. Ele colocou a mochila nos ombros, verificou seu rifle mais uma vez e começou a andar. A floresta era bela, da maneira que apenas florestas antigas podem ser. As árvores aqui eram ancestrais, seus troncos mais largos do que David poderia abraçar, seus galhos formando um dossel tão espesso que a luz do sol passava em manchas dispersas como moedas jogadas em água escura. Algumas dessas árvores já estavam de pé quando os primeiros colonizadores europeus passaram por essas montanhas. Algumas delas já estavam de pé quando os Cherokee ainda chamavam esta terra de lar, antes da Trilha das Lágrimas, antes que o mundo que conheciam fosse destruído por forças que não podiam entender ou resistir. David pensava nisso às vezes, sobre o peso da história que pressionava essas colinas. Seu avô pensava nisso com frequência. Falava sobre isso com uma tristeza que David nunca entendeu completamente. Thomas Morningstar nascera em uma reserva em Oklahoma, neto de pessoas que foram forçadas a deixar essas mesmas montanhas sob a mira de armas. Obrigadas a caminhar 1.600 quilômetros durante o inverno, enquanto seus filhos morriam pelo caminho. Ele voltara para o Kentucky quando jovem, determinado a se reconectar com a terra que seus ancestrais amavam, e nunca mais partiu. A vegetação rasteira era densa, mas não intransponível, e David se movia através dela com a facilidade da longa prática, suas botas encontrando os caminhos que anos de caminhada haviam gravado em sua memória. Seu avô o ensinara a andar na floresta, como colocar os pés para fazer o mínimo de barulho, como se mover com o ritmo do vento, para que sua passagem se misturasse aos sons naturais ao redor. Era uma habilidade que levava anos para desenvolver, e David a praticava desde que tinha idade para andar. A trilha subia firmemente, zigue-zagueando pela encosta através de bosques de carvalho, nogueira e bordo, as folhas rangendo suavemente sob suas botas, apesar de seu cuidado ao pisar. O ar era rarefeito e frio, carregando o cheiro de decomposição que não era desagradável. Apenas o processo natural de decadência da floresta, de folhas retornando à terra que as gerou. Fungos floresciam em troncos caídos, laranja vivo, branco brilhante e roxo profundo, cores que pareciam quase artificiais em sua intensidade. Uma aranha construíra uma teia entre duas mudas, e ela capturava a luz como uma rede feita de diamantes. Os sons da floresta o cercavam. Pássaros cantando nos galhos acima, suas canções complexas e variadas. Algumas familiares e outras que David não conseguia identificar. Esquilos tagarelando seus avisos enquanto ele passava. Aqueles sons agudos e latidos que diziam a tudo ao alcance do ouvido que algo grande estava se movendo em seu território. O farfalhar distante de algo maior se movendo no mato. Provavelmente um veado que sentiu seu cheiro e estava se distanciando. Eram sons familiares, sons confortáveis, a trilha sonora de uma vida passada em lugares selvagens. Mas por baixo deles, David notou algo mais.
Uma qualidade no silêncio entre os sons que parecia diferente de alguma forma. Mais pesado, mais vigilante. Ele parou de andar e ficou muito quieto, ouvindo com a atenção total de um homem que sobreviveu a décadas de caça, confiando em seus instintos. Nada, apenas a floresta, fazendo o que as florestas fazem. Mas a sensação persistia, aquele arrepio na nuca que dizia que ele estava sendo observado. Aquela sensação de presença, de algo logo além do limite da percepção, esperando e observando. Ele balançou a cabeça e continuou andando, ficando nervoso na velhice. Era só isso. O luto o estava fazendo ver sombras onde não havia nenhuma, ouvir ameaças em sons comuns. Ele precisava chegar ao acampamento, se instalar, focar sua mente em algo que não fosse o peso da perda que carregava consigo para todos os lugares. A caminhada levou quase 3 horas, mais do que costumava levar, mais do que deveria. David não era tão jovem quanto antes, e seus joelhos reclamavam nas sessões mais íngremes, enviando protestos agudos por suas pernas a cada passo. Ele teve que parar 2 vezes para descansar, algo que nunca teria feito nem mesmo 5 anos atrás, sentando-se em troncos caídos, bebendo de sua garrafa de água e tentando não pensar em como isso estava se tornando mais difícil a cada ano que passava. Seu avô caçara nessas florestas até os 80 anos. Andara por essas trilhas com uma mochila nas costas e um rifle nas mãos muito depois que a maioria dos homens de sua idade estava confinada a cadeiras de balanço e asilos. O velho dizia que a floresta o mantinha jovem, que havia algo no ar dessas colinas que alimentava o espírito e fortalecia o corpo. David sempre assumiu que era apenas teimosia. Aquela robustez Cherokee que Thomas Morningstar usava como um distintivo de honra. Mas agora, lutando para subir a trilha com os pulmões ardendo e as pernas doendo, David se perguntava se havia mais do que isso. O lugar onde ele sempre montava acampamento era uma pequena clareira ao lado de um riacho, abrigada por um afloramento rochoso que bloqueava o vento do norte. A clareira era aproximadamente circular, talvez com uns 9 metros de diâmetro, coberta de musgo macio e folhas caídas que formavam uma superfície confortável para dormir. O riacho era claro e frio, alimentado por nascentes mais acima na montanha, e David bebera dele inúmeras vezes sem nunca ficar doente. Seu avô dizia que a água nessas colinas era a mais pura do mundo, filtrada por milhões de anos de calcário, e David não tinha motivos para duvidar dele. Ele vinha aqui há tanto tempo que tinha nomes para os pontos de referência ao redor. A árvore avô, um carvalho enorme com um tronco dividido por um raio em 2 metades iguais que sobreviveram e continuaram crescendo. Seu avô lhe mostrara esta árvore em sua primeira viagem aqui, colocara a mão na casca e dissera que era uma sobrevivente, como o povo Cherokee, dividida por forças além de seu controle, mas se recusando a morrer. David tocou a casca agora, sentindo a textura áspera sob a palma da mão, e pensou no velho que estivera neste exato local tantas vezes antes. A pedra que observa, uma rocha que parecia vagamente com um rosto de perfil se você a olhasse do ângulo certo. Os Cherokee acreditavam que certas rochas continham espíritos, guardiões da terra que vigiavam aqueles que tratavam a floresta com respeito. O avô de David sempre deixava uma pequena oferenda na base da pedra que observa, um pouco de fumo ou um punhado de fubá. E embora David nunca tivesse entendido o porquê, ele continuara a tradição. Ele enfiou a mão no bolso agora e tirou o saquinho de fumo que trouxera para esse fim, salpicando uma pitada na base da pedra. O ninho das cobras, uma pilha de pedras perto da água, onde ele uma vez matara uma jararaca que estava tomando sol muito perto de sua barraca. Isso fora há 15 anos, mas David ainda mantinha a distância das pedras quando passava por ali. As cobras têm memória longa, seu avô sempre dizia, e elas se lembram dos lugares onde sua espécie foi morta. Ele montou o acampamento com a eficiência da longa prática. A barraca primeiro, a mesma barraca que usava há 20 anos, remendada em vários lugares, mas ainda à prova d'água.
ainda resistente. Ele afincou firmemente no caso de o tempo virar, cravando as estacas fundo na terra macia com golpes experientes. Depois, o círculo de fogo, construído com pedras que ele colocara ali anos atrás e que alguma combinação de sorte e isolamento deixara intactas. As pedras estavam enegrecidas pela fuligem de inúmeras fogueiras, e vê-las deu a David um estranho conforto, como cumprimentar velhos amigos. Ele juntou lenha enquanto ainda havia luz, movendo-se pela floresta ao redor da clareira em um padrão metódico, selecionando galhos caídos que estavam secos o suficiente para queimar, mas não tão velhos que se desmanchariam em pó. Fazer uma fogueira na natureza era uma arte, uma que seu avô lhe ensinara com a mesma paciência e precisão com que ensinara tudo o mais. A madeira errada significava muita fumaça, ou pouco calor, ou chamas que queimavam rápido demais e te deixavam com frio no meio da noite. A madeira certa significava calor, luz e segurança contra a escuridão. David fez sua pilha grande o suficiente para durar a noite e até a manhã, empilhando a madeira por tamanho, gravetos na base, pedaços maiores no topo. Ele limpou a área ao redor do círculo de fogo de folhas e detritos, certificando-se de que não havia nada que pudesse pegar uma faísca perdida. Seu avô o ensinara que o fogo era um presente e uma responsabilidade, algo a ser tratado com respeito, não como algo garantido. Quando o sol estava se pondo, David estava sentado ao lado de uma fogueira crepitante com uma lata de feijão esquentando nas brasas e seu rifle apoiado em um tronco ao alcance da mão. A floresta ficara quieta como sempre ficava ao entardecer, aquela breve pausa entre as criaturas do dia e as da noite, quando o mundo parecia prender a respiração. A luz estava diminuindo, transformando as árvores em silhuetas contra um céu que se aprofundava de azul para roxo e para os primeiros indícios de preto. Ele jantou e observou as estrelas surgirem através das aberturas no dossel acima. A lua estava quase cheia, brilhante o suficiente para projetar sombras, e ele pensou em como seu avô costumava lhe dizer que a lua cheia era quando as coisas na floresta estavam mais ativas, mais famintas. Seu avô. David sentiu a pontada familiar de luto que vinha sempre que pensava no velho. Thomas Morningstar tinha 93 anos quando morreu, ainda afiado como uma navalha até o fim, ainda contando suas histórias para quem quisesse ouvir. David ouvira quando menino, de olhos arregalados e aterrorizado, acreditando em cada palavra. Mas em algum ponto do caminho, enquanto se tornava um homem, depois um pai e depois um avô, ele parou de acreditar. Ele decidira que as histórias eram apenas isso, histórias destinadas a entreter crianças e preservar os velhos costumes em um mundo que os estava deixando para trás. Ele nunca disse a seu avô que não acreditava mais. Ele apenas parou de perguntar sobre as histórias. Parou de encorajar o velho a contá-las. E seu avô percebeu, é claro. Thomas Morningstar percebia tudo. Ele olhou para David com aqueles olhos escuros que pareciam ver através até os ossos e não disse nada. A última vez que conversaram, 3 dias antes de o velho falecer durante o sono, David estava sentado ao lado de sua cama no asilo, segurando sua mão. Seu avô estava entrando e saindo da consciência, murmurando em Cherokee, a língua que falara quando criança, antes que os internatos atirassem dele. Então, de repente, ele abriu os olhos e olhou diretamente para David com perfeita clareza. Eles ainda estão lá fora, ele disse, nos lugares profundos, nas grotas onde a luz não chega. Eles se lembram de nós, mesmo que nós tenhamos nos esquecido deles. Tenha cuidado, neto. Tenha cuidado na mata. David apertou sua mão e disse para ele descansar. 2 dias depois, Thomas Morningstar estava morto. Agora, sentado ao lado de sua fogueira, na Daniel Boone National Forest, David sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o ar de outubro. Ele disse a si mesmo que era apenas luto, apenas memória, apenas a melancolia natural que vem com o estar sozinho na natureza
em uma noite fria. Ele disse a si mesmo que não havia nada nessas matas que ele não tivesse visto 100 vezes antes. Ele disse a si mesmo muitas coisas naquela noite, e pela manhã ele saberia que nenhuma delas era verdade. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na manhã seguinte. David acordou ao amanhecer, como sempre fazia, e imediatamente notou que a floresta estava quieta demais. Nenhum pássaro cantando, nenhum esquilo se movendo nos galhos. Apenas silêncio, espesso e absoluto, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Ele saiu da barraca e ficou na clareira, ouvindo. O riacho ainda corria, fazendo seu som suave e borbulhante sobre as rochas. O vento ainda se movia entre as árvores, farfalhando as poucas folhas que ainda não haviam caído. Mas os sons vivos, os sons que faziam uma floresta parecer viva, haviam desaparecido. David já havia experimentado isso antes. Acontecia quando um grande predador estava na área, quando os animais de presa ficavam em silêncio e imóveis para evitar chamar atenção. Ele verificou seu rifle, certificou-se de que estava carregado e examinou a linha das árvores ao redor da clareira. Nada se movia, nada se revelava. Ele preparou o café da manhã sobre o fogo reacendido, mantendo as costas para o afloramento rochoso e os olhos na floresta. O silêncio continuou, opressivo e errado. Quando terminou de comer, seus nervos estavam tensos como cordas de violão. Ele decidiu explorar a área, encontrar o que quer que estivesse assustando a vida selvagem e lidar com isso. Provavelmente um urso, ele pensou. Talvez um grande felino, apesar do que o serviço de vida selvagem dizia. De qualquer forma, não era o tipo de coisa que ele queria à espreita perto de seu acampamento. Ele se moveu pela floresta em uma espiral crescente, procurando por rastros, por fezes, por qualquer sinal do que poderia estar lá fora. O chão estava macio da chuva recente, perfeito para reter pegadas. Mas no primeiro 1,5 quilômetro, ele não encontrou nada em comum. Pegadas de veado, de raposa, as pegadas distintas de 3 dedos de peru selvagem, tráfego normal da floresta. Então, ele encontrou a clareira. Não era uma clareira natural. David pôde ver isso imediatamente, com uma certeza que se instalou em seus ossos como água gelada. As árvores haviam sido derrubadas, quebradas em alturas que variavam de 1 a 2,5 metros, como se algo maciço tivesse simplesmente passado por elas sem se preocupar em contorná-las. Os troncos quebrados ainda estavam frescos, madeira pálida aparecendo onde a casca fora arrancada, seiva escorrendo das feridas em grossas lágrimas de âmbar que capturavam a luz e brilhavam como algo vivo. David ficou na borda da destruição e sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Ele já vira árvores derrubadas por tempestades, por raios, por doenças. Vira o dano que tornados podiam fazer, a forma como cortavam faixas através das florestas como uma foice no trigo. Vira mortes por besouros e infecções fúngicas, e a lenta e constante podridão de árvores que simplesmente viveram demais. Isso não era nada disso. Isso foi deliberado. Isso foi intencional. Isso era algo que queria fazer um caminho, e fez um através de madeira maciça da mesma forma que um homem poderia abrir caminho através de capim alto. O caminho de destruição tinha cerca de 4,5 metros de largura, cortando a floresta em uma linha reta, que parecia ignorar completamente o terreno. Onde uma rocha estava no caminho, a trilha passava por cima dela. Onde o chão mergulhava em uma depressão, a trilha passava por ela. O que quer que tenha feito este caminho não contornou obstáculos. Passou por eles, ou por cima deles, com uma determinação obstinada que falava de fúria animal irracional, ou de algo muito pior. Ele se ajoelhou ao lado de uma das árvores caídas e examinou a quebra. A madeira não fora cortada ou roída. Fora torcida, forçada até as fibras cederem, como alguém torcendo um pano molhado. O padrão espiral da quebra era inconfundível. O veio separado de uma forma que falava de força rotacional, não de impacto.
David colocou a mão na superfície lascada e tentou imaginar a força que seria necessária para fazer isso a um tronco de árvore com quase 30 centímetros de espessura. Ele não conseguia imaginar. Nada que ele conhecesse poderia fazer isso. Nem um urso, nem mesmo o maior urso que já viveu. Nem uma tempestade, nem qualquer fenômeno natural de que ele já tivesse ouvido falar. Isso era outra coisa, algo que existia fora das categorias que sua mente racional queria aplicar. O cheiro o atingiu então, vindo pelo caminho de destruição de algum lugar à frente. Era fraco no início, apenas um toque de algo desagradável sob os odores normais da floresta de terra, folhas e coisas em crescimento. Mas enquanto ele estava ali, ficou mais forte, carregado por uma brisa que parecia vir do nada. Um cheiro que fez seu estômago se contrair e sua boca se encher com o gosto metálico do medo. Era o cheiro de carne podre, mas não apenas isso. Havia algo mais por baixo, algo almiscarado e animal e profundamente errado, como as glândulas odoríferas de um predador misturadas com a decomposição de um matadouro. David já sentira o cheiro da morte antes. Limpara e eviscerara centenas de animais ao longo de sua vida de caça. Isso era diferente. Isso era pior. Ele olhou pelo caminho de árvores destruídas, para as sombras que se acumulavam onde o dossel ainda se mantinha, e sentiu um arrepio percorrer seu corpo que não tinha nada a ver com o frio de outubro. Algo estava lá embaixo. Algo que fizera este caminho. Algo que cheirava a morte, medo e uma fome antiga e paciente. Por um longo momento, ele considerou voltar para o acampamento, arrumar tudo e ir embora. Ele não era um homem que se assustava facilmente, mas também não era um tolo. O que quer que tivesse feito isso, não era algo que ele queria encontrar no meio da floresta, com nada além de um rifle e uma faca de caça. A coisa inteligente a fazer seria ir embora, voltar para sua caminhonete, dirigir para casa para Ellen e os netos, e fingir que nunca tinha visto isso. Mas então, ele pensou no que diria a Ellen quando chegasse em casa. O que diria a seus amigos de caça no bar? O que diria a si mesmo nos anos seguintes? Que ele fugiu de algumas árvores quebradas? Que deixou sua imaginação tomar conta dele? Que abandonou uma caçada por causa de um cheiro ruim e alguns sentimentos vagos de inquietação? Não. Ele descobriria o que era isso. Ele veria com seus próprios olhos, documentaria se pudesse, e então iria embora. Mas ele não fugiria de algo que nem sequer tinha visto. E por baixo de tudo isso, enterrado tão fundo que David mal o reconhecia, havia outro pensamento. Uma lembrança das histórias de seu avô. Uma vida inteira de avisos que ele havia descartado e ignorado. Se havia algo nessas matas, algo sobre o qual o velho tentara lhe contar, então David precisava saber. Ele precisava entender. Ele devia isso a seu avô, pelo menos. Ele seguiu o caminho de destruição mais fundo na floresta. A trilha levava para cima, longe do riacho e para um terreno mais acidentado. David se movia com cuidado, observando onde pisava no chão rochoso, observando as árvores em busca de qualquer sinal de movimento. O silêncio ainda era absoluto. Nem mesmo os insetos zumbiam no ar. Era como andar por uma fotografia, congelada e sem vida. O cheiro o atingiu antes que ele encontrasse a fonte. Não era o cheiro limpo da decomposição da floresta, de folhas caídas e madeira podre. Era algo completamente diferente. Algo rançoso e orgânico, como carne deixada ao sol por dias, misturado com outro odor por baixo que ele não conseguia identificar. Um almíscar, quase. Mas mais forte e mais pungente do que qualquer animal que ele já havia encontrado. David puxou a camisa sobre o nariz e continuou andando. O cheiro ficava mais forte a cada passo. Ele encontrou a carcaça em uma pequena depressão entre duas cordilheiras. Tinha sido um veado uma vez. Um grande cervo pelo tamanho dos chifres restantes. Os chifres eram maciços. Pelo menos 12 pontas. O tipo de troféu com que os caçadores sonham e raramente veem. Agora eles jaziam nas folhas encharcadas de sangue,
ainda presos a um crânio que fora aberto como um ovo. O resto do corpo mal era reconhecível como tendo sido um animal, fora despedaçado, literalmente rasgado em pedaços e espalhado por uma área do tamanho da sala de estar de David. Ossos foram quebrados e a medula sugada, deixando tubos ocos de cálcio que brilhavam brancos contra a terra escura. O couro fora arrancado em tiras, como alguém descascando uma laranja, e jazia em pilhas brilhantes que ainda mantinham a forma do animal que as usara. Órgãos jaziam espalhados como flores obscenas, alguns parcialmente comidos, outros aparentemente descartados como pouco apetitosos, suas superfícies já começando a turvar com os primeiros estágios da decomposição. O cheiro era avassalador. David pressionou a camisa contra o nariz e respirou pela boca, mas não foi suficiente. O fedor parecia infiltrar-se em seus poros, cobrir sua língua e o fundo de sua garganta, alojar-se em seus seios nasais e estabelecer residência permanente. Não era apenas carne podre, embora isso já fosse ruim o suficiente. Era aquele outro cheiro também, aquele odor almiscarado de predador, mais forte aqui do que em qualquer outro lugar. O cheiro da coisa que fizera isso. David ficou na borda da cena e sentiu seu estômago revirar. Ele limpara centenas de veados em sua vida. Sabia como um corpo se desfazia. Onde estavam as articulações? Quanta força era necessária para separá-las? Conhecia o cheiro de caça fresca e o cheiro de carne começando a estragar. Sabia o que os ursos faziam com as carcaças, o que os coiotes faziam, o que os urubus e insetos e os lentos processos da natureza faziam com qualquer coisa que morresse na natureza. Este veado não fora limpo, fora destruído, com uma selvageria que falava de raiva em vez de fome. O que quer que tivesse feito isso não estava se alimentando, não principalmente. Estava expressando algo, comunicando algo, deixando uma mensagem em sangue, osso e vísceras espalhadas. E David estava recebendo essa mensagem, alta e clara. Ele se afastou da cena, o coração batendo forte no peito. Isso não era um urso. Ursos não faziam isso. Ursos matavam eficientemente, comiam o que precisavam e seguiam em frente. Isso era outra coisa, algo que matava por razões que não eram comida, algo que gostava de matar. A voz de seu avô ecoou em sua memória, contando histórias ao redor de uma fogueira décadas atrás. Histórias sobre as coisas nas montanhas que odiavam os humanos, que os odiavam desde que havia humanos para odiar, que matavam não porque estavam com fome, mas porque podiam, porque queriam, porque a matança em si era o objetivo. Eles marcam seu território com a morte, dissera seu avô, sua voz baixa e séria à luz do fogo. Eles deixam suas presas onde outras coisas as encontrarão. É um aviso, uma mensagem. Diz: esta terra é minha. Você não é bem-vindo aqui. Vá embora, ou se torne outro aviso para o próximo que vier. David havia descartado essas histórias, rira delas, revirara os olhos, fizera piadas sobre velhos e suas superstições. Mas ele não estava rindo agora. Ele estava olhando para os restos estilhaçados de um veado de 90 quilos espalhados pelo chão da floresta como arte moderna feita de carne. E não estava rindo de jeito nenhum. Ele começou a voltar para seu acampamento em um ritmo pouco abaixo de uma corrida. Estava na metade do caminho quando percebeu que estava sendo seguido. A sensação veio gradualmente, como água se infiltrando por rachaduras em uma barragem. Primeiro, apenas um arrepio na nuca, o instinto animal que dizia que ele estava sendo observado. Depois, um som no mato atrás dele, pesado demais para ser um animal pequeno, deliberado demais para ser o vento. Finalmente, um vislumbre de movimento em sua visão periférica. Algo grande e escuro se movendo entre as árvores. David parou de andar e se virou lentamente, levantando o rifle ao ombro. A floresta atrás dele estava vazia. Nenhum movimento, nenhum som. Apenas árvores e vegetação rasteira e a parede em branco de silêncio que o seguira o dia todo. Mas algo estava lá. Ele podia sentir, podia cheirar,
aquele mesmo odor rançoso da carcaça do veado, mais fraco agora, mas inconfundível. Estava o observando, esperando para ver o que ele faria. David já enfrentara animais perigosos antes. Um javali atacando quando ele tinha 23 anos, ainda jovem o suficiente para pensar que era invencível. Um urso preto que se interpôs entre ele e seu acampamento. 6 anos atrás, grande o suficiente para matá-lo se decidisse. Nas 2 vezes, ele se manteve calmo. Nas 2 vezes, ele fez a coisa certa. Fez-se parecer grande e barulhento e que não valia a pena o trabalho. Nas 2 vezes, o animal recuou. Ele não achava que isso funcionaria aqui. "Eu sei que você está aí", disse ele, sua voz firme, apesar do medo correndo em suas veias. "Estou indo embora. Vou voltar para o meu acampamento e depois vou embora. Não quero problemas." Silêncio. A floresta não respondeu. David começou a andar de costas, mantendo o rifle erguido, mantendo os olhos nas árvores. Ele se movia devagar, com cuidado, colocando cada pé com precisão deliberada. Ele não correu. Correr era o que a presa fazia, e a presa era perseguida. Ele andou de costas pelo que pareceram horas, embora provavelmente fossem apenas minutos. Seus braços começaram a doer de segurar o rifle. Suas pernas começaram a queimar com o andar desajeitado. Mas ele não baixou a guarda, não se virou, e então, finalmente, ele chegou à borda da clareira de seu acampamento. A barraca ainda estava lá, o círculo de fogo, a árvore avô e a pedra que observa. Tudo exatamente como ele deixara. Ele se permitiu um rápido olhar por cima do ombro para se certificar de que estava realmente lá, realmente de volta. Quando se virou novamente, algo estava parado entre as árvores. Não estava totalmente visível, apenas uma forma nas sombras, talvez a uns 50 metros de distância, meio escondida atrás de um tronco de carvalho. Mas o que ele podia ver foi o suficiente para congelar o ar em seus pulmões e transformar seus músculos em água. Era alto, impossivelmente alto, pelo menos 2,5 metros, talvez mais. Seu corpo estava coberto de pelo escuro que pendia em tufos emaranhados, como cabelo que nunca fora lavado ou penteado. Seus braços eram longos demais, chegando quase aos joelhos, e suas mãos, aquelas mãos, eram do tamanho de pratos de jantar, com dedos que terminavam em garras curvas como lâminas de facas. Mas a pior parte era o rosto. David só conseguia ver uma parte dele, apenas a mandíbula inferior e a boca visíveis em uma abertura entre as folhas. A boca estava ligeiramente aberta, revelando dentes que eram amarelos, afiados e grandes demais para qualquer predador natural. E acima da boca, parcialmente escondidos na sombra, 2 olhos refletiam a luz, como os olhos de um animal pego nos faróis. Exceto que olhos de animais não te olham daquele jeito. Olhos de animais não continham aquele tipo de inteligência, aquele tipo de malícia. Estes olhos sabiam exatamente o que David era. Estes olhos já haviam visto sua espécie antes, muitas vezes, ao longo de muitos séculos. E eles estavam com fome. David ergueu o rifle com as mãos tremendo tanto que mal conseguia mirar. A criatura não se moveu. Apenas o observava, aqueles olhos terríveis fixos em seu rosto, aquela boca sem lábios curvada em algo que poderia ter sido um sorriso. "Fique longe", David se ouviu dizer. Sua voz soava fina e fraca, a voz de uma criança na presença de algo antigo e terrível. "Fique longe, ou eu atiro." A criatura inclinou a cabeça, o movimento fluido e inumano, como um pássaro examinando um inseto. Um som veio de sua garganta, baixo e retumbante, profundo demais para ser um rosnado, quase como uma risada. David atirou. O estampido do rifle foi ensurdecedor no silêncio da floresta. David viu a bala atingir o tronco da árvore a centímetros de onde a criatura estava. Viu lascas voarem em todas as direções. Mas quando os ecos se dissiparam e a fumaça se clareou,
A criatura havia desaparecido. Ele ficou ali por um longo momento, respirando com dificuldade, seus ouvidos zumbindo do tiro. A floresta ainda estava silenciosa. Nada se movia. Nada o observava das sombras, mas ele sabia que ainda estava lá fora. Podia sentir. Podia cheirar no vento aquele fedor horrível de podridão e almíscar e algo mais por baixo que ele não queria pensar. David começou a desmontar seu acampamento com energia frenética. Ele não se importava mais em fazer isso direito. Apenas enfiou tudo em sua mochila, desmontou a barraca sem dobrá-la, chutou terra sobre o círculo de fogo. Ele voltaria para buscar o que quer que deixasse para trás. Ou não voltaria. Não importava. Tudo o que importava era sair daquela floresta, voltar para sua caminhonete, voltar para Ellen e os netos, e o mundo seguro e normal, onde coisas como o que ele acabara de ver não existiam. Ele colocou a mochila nos ombros e começou a andar em direção à trilha, movendo-se o mais rápido que o terreno permitia. A floresta ainda estava anormalmente quieta, mas agora o silêncio parecia diferente, menos vigilante, mais como o silêncio depois que uma tempestade passou, quando o mundo está recuperando o fôlego antes de decidir o que vem a seguir. Talvez tivesse ido embora. Talvez o tiro o tivesse assustado. Talvez David tivesse tido sorte. Ele quase alcançara a trilha principal quando ouviu o som. Não era um rosnado, não era um grito. Era algo no meio, uma vocalização que parecia contornar seus ouvidos completamente e registrar-se diretamente na parte mais primitiva de seu cérebro, a parte que se lembrava de como era ser uma presa. O som vinha de todos os lugares e de lugar nenhum, ecoando nas árvores e rochas até que fosse impossível dizer de qual direção se originava. David parou abruptamente. Seu aperto no rifle se intensificou até seus nós dos dedos ficarem brancos. Seu coração martelava tão forte que ele podia senti-lo em suas têmporas, em sua garganta, nas pontas de seus dedos. Então, ele ouviu de novo, mais perto desta vez, e por baixo do som, passos. Passos pesados, quebrando o mato sem nenhuma tentativa de furtividade, vindo em sua direção. Rápido. David correu. Ele abandonou qualquer pretensão de cautela e simplesmente correu, abrindo caminho pela vegetação rasteira como um veado em pânico, galhos chicoteando seu rosto e braços, raízes tentando derrubá-lo a cada passo. Atrás dele, os passos ficavam mais altos, mais perto. Ele podia ouvir a respiração agora, profunda e ofegante, e se aproximando a cada segundo. Ele irrompeu na trilha principal e virou à direita, em direção aonde deixara sua caminhonete. A que distância? 3 quilômetros? 5? Poderia muito bem ser 150. Ele tinha 57 anos e estava fora de forma, seus pulmões já ardendo, suas pernas já pesadas de fadiga. Mas ele continuou correndo, porque a alternativa era parar. E ele sabia com certeza absoluta que se parasse, morreria. A trilha contornava um afloramento rochoso e, por um momento, David ficou fora da linha de visão da criatura. Ele aproveitou a oportunidade para se esconder atrás de um tronco caído, pressionando-se no vão entre o tronco e o chão, tentando controlar sua respiração ofegante. Os passos diminuíram, pararam. David pressionou a mão sobre a boca para abafar o som de seu arquejo. Através de uma fresta no tronco, ele podia ver uma seção da trilha, atrás dele. Por um longo momento, nada apareceu. Então a criatura entrou em cena. Vê-la por completo, ao ar livre, à luz do dia, era muito pior do que o vislumbre nas sombras. Era ainda maior do que David pensara. Bem mais de 2,5 metros de altura. Seu corpo grosso de músculos sob aquele pelo emaranhado. Seu rosto era chato e bruto, com uma arcada superciliar pesada, que sombreava aqueles olhos terríveis, e um nariz que era quase como um focinho, dilatando-se enquanto farejava o ar. Movimentava-se com uma graça que deveria ser impossível para algo tão grande. Cada passo era deliberado, controlado, como um predador que sabe que sua presa não pode escapar e está simplesmente aproveitando a perseguição. Sua cabeça girava lentamente, examinando a floresta, procurando. David prendeu a respiração.
Seus pulmões gritavam por ar. Seus músculos se contraíam com o esforço de permanecer perfeitamente imóvel. Mas ele não se moveu. Não respirou. Observou pela fresta enquanto a criatura passava por seu esconderijo, a menos de 2 metros de onde ele estava. O cheiro era avassalador. Aquele odor de carne podre, misturado com o almíscar e algo mais. Algo que cheirava quase como sangue velho. O estômago de David revirou, e ele teve que cerrar a mandíbula para não vomitar. A criatura parou. Sua cabeça se virou em direção ao tronco. David viu aqueles olhos se focarem em seu esconderijo. Viu as narinas se dilatarem ao sentir seu cheiro. Viu a boca se abrir para revelar aqueles terríveis dentes amarelos. Sabia exatamente onde ele estava. Por um momento congelado, nada aconteceu. David jazia atrás do tronco, olhando para a coisa que estava prestes a matá-lo. E ela olhava de volta para ele com aqueles olhos antigos e famintos. Então, ela se moveu. A criatura era impossivelmente rápida. Em um momento estava parada na trilha, e no seguinte estava alcançando por cima do tronco, aquelas mãos maciças se fechando em torno da jaqueta de David, puxando-o para cima e para fora de seu esconderijo como se ele fosse uma boneca de criança. David gritou. Ele não pôde evitar. O terror que jorrou dele estava além de seu controle, um som primal arrancado da parte mais profunda de seu ser. Ele se debatia e chutava e tentava trazer seu rifle para a frente, mas a criatura o afastou com um golpe casual que enviou a arma girando para o mato. Então, ele estava voando. A criatura o arremessou. Não o deixou cair, não o soltou, mas arremessou, com uma força que enviou David voando pelo ar, pelo que pareceu uma eternidade, antes de ele se chocar contra um bosque de cedros. Galhos se quebraram ao seu redor. A dor explodiu por seu corpo, em uma dúzia de lugares ao mesmo tempo. Ele sentiu algo em sua mão esquerda estalar e quebrar. Sentiu o calor úmido do sangue escorrendo por seu peito. Ele aterrissou com força de costas, o ar expulso de seus pulmões, estrelas explodindo em sua visão. Através da névoa de dor, ele viu a criatura caminhando em sua direção. Não correndo, não se apressando, apenas caminhando, como se tivesse todo o tempo do mundo. David tentou se mover e não conseguiu. Seu corpo não respondia. Ele só podia ficar ali, quebrado e sangrando, e observar a morte se aproximar. A criatura o alcançou e ficou olhando para baixo. De perto, aqueles olhos eram ainda piores do que David imaginara. Havia inteligência neles, sim, mas também algo mais. Algo como prazer, como satisfação. Esta coisa não estava apenas o matando por comida. Estava o matando porque queria, porque gostava. Ela se abaixou e agarrou David pelo pescoço, levantando-o do chão com uma mão. Os pés de David balançavam no ar. Ele não conseguia respirar. Sua visão estava escurecendo nas bordas. A boca da criatura se abriu. Aquele som veio novamente, o quase rosnado, que parecia vibrar por todo o corpo de David. Estava mais alto agora, ensurdecedor, enchendo seu crânio até não haver espaço para mais nada. É assim que eu morro, pensou David. Seu avô estava certo, sobre tudo. O aperto da criatura se intensificou. David sentiu a cartilagem em sua garganta começar a ceder. Suas mãos pendiam moles ao lado do corpo, fracas demais para sequer tentar lutar. Ele pensou em Ellen, em seus filhos, nos netos que nunca o ouviriam contar as histórias. As histórias de seu avô, aquelas que ele descartou, riu e se recusou a acreditar. Ele pensou em seu avô, deitado naquela cama de asilo, dizendo para ter cuidado na mata. Me desculpe, pensou David. Me desculpe por não ter acreditado em você. E então, impossivelmente, algo mudou. O aperto da criatura afrouxou. Não muito, mas o suficiente para que David pudesse inspirar um fino fio de ar em seus pulmões ardentes. Ele piscou para afastar a escuridão de sua visão e viu que a criatura estava olhando para algo. Algo no rosto de David, ou por trás de seus olhos.
Ela inclinou a cabeça novamente. Aquele movimento de pássaro. Aqueles olhos se estreitaram. O som de rosnado se transformou em outra coisa. Algo quase como uma pergunta. David não sabia o que ela via. Não sabia por que hesitou. Talvez não fosse nada. Talvez fosse algo que existia apenas na mente antiga e incognoscível da coisa que segurava sua vida em sua mão. Mas naquele momento de hesitação, David se viu falando. Meu avô sabia sobre você. Ele sussurrou as palavras mal audíveis através de sua garganta danificada. Ele me contou tudo. E eu não acreditei nele. A criatura ficou muito quieta. Ele está morto agora. Morreu antes que eu pudesse dizer que estava errado. Antes que eu pudesse dizer que sentia muito. Lágrimas escorriam pelo rosto de David. Ele não sabia se eram de luto, de medo ou da dor que consumia todo o seu corpo. Ele só sabia que estava dizendo palavras que precisava dizer há meses. Palavras que seu avô nunca ouviria. Ele me contou sobre você, sobre o que vive nos lugares profundos. Ele tentou me avisar, e eu ri dele. O aperto da criatura afrouxou um pouco mais. Os pés de David tocaram o chão, embora a mão ainda circulasse sua garganta, ainda o mantivesse no lugar. Eu sei o que você é agora. David sussurrou. Eu sei que você é real. Eu vou contar a eles. Vou contar a todos. Vou me certificar de que eles saibam. Por um longo momento, nada aconteceu. Homem e criatura ficaram frente a frente na floresta do Kentucky. A luz da tarde se inclinando entre as árvores. O cheiro de sangue e carne podre espesso no ar. Então a criatura o soltou. David desabou no chão. Suas pernas incapazes de sustentar seu peso. Ele se encolheu em uma bola, tossindo e ofegando. Sua mão quebrada pressionada contra o peito, onde podia sentir o calor úmido do sangue encharcando sua camisa. Acima dele, a criatura ficou observando. Aqueles olhos ainda continham sua malícia antiga, sua fome predatória. Mas havia algo mais ali agora também. Algo que poderia ter sido reconhecimento. Ou respeito, ou simplesmente a satisfação de uma mensagem entregue. Ela se virou e foi embora. Não correndo, não se apressando, apenas caminhando, desaparecendo na floresta tão silenciosamente quanto uma sombra, como se algo tão grande pudesse simplesmente deixar de existir quando quisesse. David ficou no chão por um longo tempo, minutos, talvez horas. Ele entrava e saía da consciência. A dor o inundando em ondas, sua mente lutando para processar o que havia acontecido. Eventualmente, ele se deu conta de que os sons da floresta haviam retornado. Pássaros cantavam nos galhos. Esquilos tagarelavam em algum lugar próximo. O mundo voltara à vida, como se nada tivesse acontecido. Ele se forçou a sentar. O movimento enviou novas ondas de agonia por seu corpo, mas ele cerrou os dentes e superou. Olhou para si mesmo e viu os danos. Sua mão esquerda estava quebrada. 2 dedos dobrados em ângulos que nenhum dedo deveria dobrar. Seu peito estava coberto de sangue de cortes paralelos que iam da clavícula ao estômago. Profundos o suficiente para precisar de pontos, mas não profundos o suficiente para serem fatais. Seu corpo inteiro estava coberto de arranhões e hematomas do bosque de cedros. Mas ele estava vivo. Ele não entendia por quê. Não entendia o que mudara naquele momento. O que fizera a criatura soltá-lo em vez de terminar o que começara. Talvez não importasse. Talvez o porquê disso fosse algo que existia além da compreensão humana. Naquele mesmo lugar escuro, de onde as próprias criaturas vinham. Tudo o que David sabia era que ele recebera algo, uma segunda chance, uma responsabilidade. Ele dissera à criatura que se certificaria de que as pessoas soubessem, que ele lhes contaria. E ele contaria. Ele manteria essa promessa, mesmo que ninguém acreditasse nele. Ele encontrou seu rifle no mato onde havia caído e o usou como muleta para se levantar. Cada passo era uma agonia, mas ele continuou andando.
De volta à trilha. De volta à sua caminhonete. De volta ao mundo de rodovias e hospitais e pessoas que o olhariam com pena quando ele lhes contasse o que havia acontecido. Ele levou 4 horas para cobrir a distância que deveria ter levado 2. Quando chegou à sua caminhonete, o sol estava se pondo e ele estava funcionando apenas com adrenalina e teimosia. Ele desabou no banco do motorista, girou a chave com a mão intacta e iniciou a longa viagem de volta à civilização. Ele não parou até chegar à emergência em Lexington. A viagem fora um borrão de dor, medo e o foco desesperado necessário para manter a caminhonete na estrada com apenas uma mão funcionando. David não se lembrava da maior parte. Lembrava-se das luzes do posto de gasolina em Stanton, onde parou e ficou sentado por 10 minutos, tentando decidir se deveria ligar para Ellen ou apenas continuar dirigindo. Lembrava-se do adolescente que o avisara sobre o comportamento estranho dos animais. Saindo do posto e vendo David coberto de sangue, seus olhos se arregalando de choque. Lembrava-se de ter dito algo, alguma desculpa sobre um acidente, sobre ter caído, sobre precisar ir a um hospital. Não se lembrava do que o adolescente dissera em resposta. A sala de emergência era clara, barulhenta e cheia de pessoas que o olhavam com a mistura particular de preocupação e distanciamento profissional que os profissionais de saúde desenvolvem após anos, vendo o pior que os humanos podem fazer a si mesmos e uns aos outros. Uma enfermeira verificou seus sinais vitais enquanto fazia perguntas que David respondia automaticamente, sua mente ainda na floresta, ainda sentindo aquelas mãos maciças em sua garganta, ainda vendo aqueles olhos antigos olhando para os seus. Os médicos perguntaram o que havia acontecido. David disse que caíra, se perdera, tropeçara em um emaranhado de espinhos e quebrara a mão tentando se segurar. A mentira veio facilmente, mais facilmente do que ele esperava. Ele passara décadas dizendo a si mesmo que as histórias de seu avô não eram verdadeiras. Mais uma mentira, mesmo para si mesmo, não foi difícil. Mas os médicos não estavam convencidos. Eles olharam para os cortes paralelos em seu peito e não disseram nada. Mas seus olhos eram céticos. Eles trocaram olhares quando pensavam que ele não estava olhando. O tipo de olhar que dizia que já tinham visto ferimentos como aqueles antes. E eles nunca vieram de espinhos. Um dos médicos, um homem mais velho com cabelos grisalhos e olhos cansados, sentou-se ao lado da cama de David depois que os outros saíram. Ele fechou a cortina ao redor deles e falou em voz baixa. Sr. Morningstar, eu pratico medicina nesta parte do Kentucky há 35 anos. Já vi acidentes de caça, acidentes agrícolas, acidentes de carro, brigas de bar, violência doméstica. Já vi praticamente tudo que um corpo humano pode fazer a outro. Ele fez uma pausa, olhando para os curativos no peito de David. O que aconteceu com você não foi nada disso. Esses ferimentos foram feitos por garras, grandes, maiores do que qualquer animal que eu conheça que viva nessas matas. David não disse nada. Não confiava em si mesmo para falar. Não vou pressioná-lo, continuou o médico. O que quer que tenha acontecido lá é da sua conta. Mas se algum dia quiser falar sobre isso, com alguém que não vai pensar que você é louco, eu conheço algumas pessoas. Há um homem em Lexington. Ele escreve sobre ocorrências incomuns na área. Avistamentos estranhos, coisas que não se encaixam nas categorias normais. Se você tem uma história para contar, ele pode se interessar em ouvi-la. O médico escreveu um nome e um número de telefone em um bloco de receitas e o deixou na mesa de cabeceira. Então ele se levantou, abriu a cortina e foi embora sem dizer mais nada. David olhou para o nome. Marcus Chen. Um número de telefone de Lexington. Ele guardou o papel no bolso e não pensou mais nisso por 3 semanas. Ellen veio buscá-lo. Ela chorou quando viu seu estado. Envolveu-o com os braços e o segurou como se tivesse medo que ele desaparecesse. Suas lágrimas encharcaram sua camisola de hospital. E David a abraçou de volta com sua mão intacta e sentiu algo se quebrar dentro dele que ele vinha mantendo unido por pura força de vontade. O que aconteceu? Ela sussurrou em seu ombro. David, o que aconteceu com você?
Ele não podia contar a ela. Ainda não. Não até que ele mesmo entendesse. Então, ele contou a mesma mentira que contara aos médicos, sobre cair, se perder, sobre os espinhos. Ela o olhou com aqueles olhos gentis e preocupados, e ele sabia que ela não acreditava nele. Mas ela não insistiu. Essa era Ellen. Ela sabia quando pressionar e quando esperar, e podia ver que ele não estava pronto para falar. Eles dirigiram para casa em silêncio. David olhava pela janela para a paisagem que passava, as colinas e florestas que amara por toda a vida, e se perguntava como se sentiria seguro nelas novamente. As 3 semanas seguintes foram difíceis. As feridas físicas cicatrizaram lentamente, os cortes em seu peito formando crostas e depois cicatrizes, os dedos quebrados se ajustando em suas talas e começando a se unir novamente. Mas as outras feridas, as que não apareciam, eram mais difíceis de tratar. David não dormia bem. Acordava todas as noites com sonhos de dentes amarelos e olhos antigos, e mãos que podiam esmagar a vida dele tão facilmente quanto um homem esmaga uma mosca. Ele se assustava com sombras, se encolhia com sons inesperados, incapaz de se sentar de costas para uma porta ou uma janela. A floresta que fora seu santuário por 30 anos se tornara uma fonte de terror, e ele não sabia como reconciliar o homem que fora com o homem que estava se tornando. Ellen o observava com crescente preocupação, mas não pressionava. Ela fazia suas comidas favoritas. Sentava-se com ele à noite quando ele não suportava ficar sozinho. Ela o abraçava durante os pesadelos, murmurando garantias que nenhum dos dois realmente acreditava. E lentamente, gradualmente, David começou a perceber que precisava falar com alguém. Precisava contar a alguém o que realmente acontecera. Não por validação, não por simpatia, mas simplesmente para tirar a história de sua cabeça e colocá-la no mundo, onde ela poderia perder um pouco de seu poder sobre ele. Ele pensou no nome no bloco de receitas. Marcus Chen. Levou 3 semanas para ele fazer a ligação. O homem que publicou sua história era um blogueiro de Lexington. O que era irônico, pensou David, dada a frequência com que esses nomes pareciam aparecer nas histórias que ouvira sobre encontros como o seu. Mas Marcus foi paciente e minucioso e não riu quando David descreveu o que acontecera. Ele não revirou os olhos nem fez piadas sobre velhos loucos. Apenas ouviu, seu gravador funcionando, sua caneta se movendo em seu bloco de notas, seus olhos sérios e atentos. Eles se encontraram em uma cafeteria no centro de Lexington, um lugar com paredes de tijolos aparentes, móveis descombinados e o cheiro forte de espresso no ar. David contou sua história do início ao fim, sem deixar nada de fora. Contou a Marcus sobre o silêncio na floresta, sobre o caminho de destruição, sobre o veado estraçalhado, sobre a própria criatura, seu tamanho, seu cheiro, a inteligência antiga em seus olhos. Ele contou a Marcus sobre seu avô, sobre as histórias, sobre os avisos que ele descartou e ignorou por décadas, sobre a culpa que pesava em seu peito como uma pedra, pesada, imóvel, um monumento à sua própria teimosia. Quando terminou, Marcus ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele assentiu lentamente, como se David tivesse confirmado algo que ele suspeitava há muito tempo. Você não é a primeira pessoa a me contar uma história como esta, disse ele. Longe disso. Essas colinas têm produzido histórias como a sua desde que se tem memória. Os Cherokee as tinham. Os colonos que vieram depois as tinham. Os mineiros de carvão, os fazendeiros e os caçadores. Todos eles têm suas histórias. Algo vive nessas montanhas, Sr. Morningstar. Algo que está aqui há mais tempo que nós. Algo que não nos quer aqui. Você acredita nelas? David perguntou. Todas essas histórias. Você acredita que são verdadeiras? Marcus sorriu, mas não havia humor nisso. Eu acredito que muitas pessoas viram coisas que não conseguem explicar. Acredito que o universo é maior e mais estranho do que a maioria de nós se sente confortável em admitir.
E eu acredito em você, Sr. Morningstar. Acredito que algo o atacou naquelas matas. Algo que não deveria existir de acordo com tudo o que pensamos saber sobre o mundo. Ele fez uma pausa. Quer você o chame de Bigfoot, Sasquatch, os famintos, ou qualquer um dos outros nomes que as pessoas lhe deram ao longo dos anos. O nome não importa. O que importa é que é real. E as pessoas precisam saber. A história foi publicada no blog de interesse paranormal de Marcos 3 dias depois. Não viralizou. Não mudou o mundo. Algumas centenas de pessoas a leram, e a maioria delas provavelmente pensou que David era louco, mentiroso, ou ambos. Mas esse não era o ponto. O ponto era que a história estava lá fora agora. O aviso fora dado. David cumprira sua promessa à coisa na floresta, a seu avô e a si mesmo. Nos meses que se seguiram, David começou a contar as histórias de seu avô novamente. Ele as contou a seus netos, sentado na varanda de sua casa nas noites de verão, observando o sol se pôr sobre as colinas do Kentucky. Ele lhes contou sobre as coisas que viviam nas grotas profundas, nos lugares onde a luz não chegava. Ele lhes contou sobre os velhos costumes, as tradições Cherokee que seu avô tanto se esforçou para preservar. E ele lhes contou sobre o que acontecera com ele na Daniel Boone National Forest. As crianças ouviam com os olhos arregalados, da mesma forma que David ouvira seu avô todos aqueles anos atrás. Elas faziam perguntas, exigiam detalhes, imploravam para que a história fosse contada de novo, e David a contava, todas as vezes, exatamente como acontecera. Ele não sabia se elas acreditavam nele. Não importava. O que importava era que ouvissem as histórias. O que importava era que os avisos fossem transmitidos, assim como seu avô os transmitira, assim como o avô de seu avô os transmitira antes disso, porque as coisas nas grotas ainda estavam lá fora. Elas sempre estiveram lá fora, desde antes dos primeiros humanos andarem por estas colinas, e estariam lá muito depois que o último humano se fosse. Elas não podiam ser mortas, não podiam ser capturadas, não podiam ser explicadas pela ciência ou pela razão. Elas só podiam ser lembradas, e respeitadas, e temidas. David Morningstar carregou sua memória daquele dia de outubro pelo resto da vida. As cicatrizes em seu peito desbotaram, mas nunca desapareceram completamente. Os dedos de sua mão esquerda se curaram, mas nunca mais funcionaram direito. Um lembrete toda vez que ele tentava segurar algo do que o havia segurado. E às vezes, tarde da noite, ele acordava de sonhos com dentes amarelos e olhos antigos, e um cheiro de carne podre e sangue. Velho, ele ficava na escuridão, o coração batendo forte, sua mão buscando automaticamente por Ellen ao seu lado, garantindo a si mesmo que estava seguro, que estava em casa, que a coisa na floresta estava longe. Mas ele sabia a verdade. Ele sempre soube, mesmo antes daquele dia de outubro confirmar. A distância não significava nada para coisas como aquela. A segurança era uma ilusão. A floresta estava em toda parte, se você soubesse como procurar, e as criaturas que viviam em suas sombras mais profundas eram pacientes além da compreensão humana. Elas ainda estavam lá fora, nos lugares profundos, nas grotas onde a luz não chegava, e elas se lembravam dele, assim como ele se lembrava delas. A floresta em outubro era diferente da floresta em qualquer outra estação. David soube disso por toda a vida. Sentiu isso todos os anos quando as folhas começavam a mudar de cor e o ar adquiria aquela nitidez que falava da chegada do inverno. Havia uma qualidade na luz de outubro, dourada e inclinada, que fazia tudo parecer uma fotografia de 100 anos atrás. Havia um cheiro, aquela mistura de folhas morrendo, terra fria e algo mais por baixo. Algo selvagem e antigo que despertava memórias no sangue. David cresceu caçando em florestas como esta, seguindo seu pai e avô pelas colinas do Kentucky, muito antes de ter idade para carregar um rifle. Ele aprendeu a ler os sinais, a entender a linguagem de galhos quebrados, terra remexida e a qualidade particular de silêncio que significava que algo
estava observando. Eram habilidades passadas de geração em geração. Sangue Cherokee misturado com praticidade escocesa e irlandesa, criando uma tradição de homens que sabiam como sobreviver em lugares selvagens. Seu avô, Thomas Morningstar, fora o melhor deles. O velho viveu até os 93 anos. E até o fim, conseguia rastrear um veado por um terreno que teria perdido homens com metade de sua idade. Mas Thomas carregava outro conhecimento também. Conhecimento que ele tentou passar para David junto com as habilidades de caça. As histórias. David se lembrava delas agora, caminhando pela Daniel Boone National Forest com seu rifle no ombro e a mochila pesada nas costas. Ele se lembrava de sentar ao redor de fogueiras como a que faria esta noite, ouvindo a voz de seu avô tecer contos dos velhos tempos. Contos das coisas que viviam nessas montanhas antes da chegada do homem branco, antes da chegada dos Cherokee, antes que qualquer humano andasse por estas colinas. Seu avô os chamava por muitos nomes: o povo da floresta, os observadores, os famintos. Ele dizia que não eram nem animais, nem espíritos, mas algo intermediário, algo que nascera da escuridão das grotas profundas e aprendera a odiar a luz e tudo o que vivia nela. Ele dizia que eles estavam aqui quando o mundo era jovem e estariam aqui quando o mundo fosse velho, e nada que a humanidade pudesse fazer mudaria isso. David acreditou nessas histórias uma vez, com a fé absoluta da infância. Ele ficava acordado à noite, aterrorizado com as sombras em seu quarto, certo de que algo com braços longos demais e dentes afiados demais estava esperando logo além da luz de sua luminária de cabeceira. Ele andava pela floresta ao lado de seu avô com os olhos arregalados, examinando as árvores em busca de qualquer sinal dos monstros que certamente se escondiam ali. Mas então ele cresceu, foi para a escola, aprendeu sobre ciência e pensamento racional. Passou a entender que o mundo operava de acordo com leis que podiam ser medidas, testadas e provadas. Ele deixou de lado as coisas de criança, como diz a Bíblia, e as histórias que seu avô contava se tornaram nada mais que folclore. Interessantes talvez em um sentido antropológico, mas não reais. Não algo que um homem adulto precisasse temer. Seu avô percebeu a mudança, é claro. Thomas Morningstar tinha olhos que podiam ver através de pedras. Sua mãe sempre dizia. E ele olhou para David com aqueles olhos e não disse nada. Ele simplesmente parou de contar as histórias quando David estava por perto. Ou talvez nunca tenha parado de contá-las. Apenas encontrou outros públicos, outros ouvidos que estavam dispostos a ouvir sem o ceticismo que David não conseguia esconder. Eles nunca discutiram isso abertamente. Não era o jeito dos Morningstar, mas a distância cresceu entre eles, sutil, mas real. Uma lacuna criada pela coisa em que David se recusava a acreditar e Thomas nunca poderia esquecer. Agora, caminhando pela floresta que seu avô percorrera inúmeras vezes antes dele, David sentia o peso daquela distância como uma pedra em seu peito. 6 meses desde que o velho morrera. 6 meses desde que David segurara sua mão naquele quarto de asilo e ouvira seu último aviso sobre as coisas na mata. 6 meses de um luto que ele não se permitira sentir completamente, porque senti-lo significava admitir que desperdiçara algo precioso. Todos aqueles anos, pensou David, e eu nunca lhe disse que sentia muito. Nunca lhe disse que o amava. Nunca lhe pedi para me contar mais histórias, mesmo que eu não acreditasse nelas. O arrependimento era mais afiado que qualquer faca. Ele chegou ao ponto onde a trilha principal se dividia, um caminho levando para o fundo do riacho, o outro serpenteando para as elevações mais altas, onde o terreno se tornava mais acidentado e as árvores mais velhas. David pegou o caminho ascendente sem hesitar. Ele vinha a esta floresta há 30 anos e conhecia cada curva, cada ponto de referência, cada rocha, árvore e depressão. Seus pés encontravam o caminho automaticamente, deixando sua mente livre para vagar por memórias que ele geralmente mantinha trancadas.
As mãos de seu avô, ásperas e curtidas, mas infinitamente gentis, mostrando-lhe como segurar um rifle pela primeira vez. A voz de seu avô, profunda e musical, alternando entre inglês e cherokee enquanto explicava a maneira correta de rastrear um veado. O rosto de seu avô, marcado pela idade, sabedoria e algo que David sempre assumiu ser tristeza, mas que agora reconhecia como algo completamente diferente. Era medo. Thomas Morningstar, que enfrentara ursos, pumas e homens bêbados com facas, tinha medo de algo. David entendia isso agora, olhando para trás com a clareza da retrospectiva. O velho tivera medo e tentara preparar David para o que quer que temesse, tentara lhe dar o conhecimento e os avisos que poderiam mantê-lo seguro. E David se recusara a ouvir. Ele balançou a cabeça, tentando dissipar os pensamentos sombrios. Isto deveria ser uma viagem de caça, não uma meditação sobre arrependimento. Ele estava aqui para encontrar veados, para passar uma semana na natureza fazendo algo que amava, para se lembrar por que começara a vir a estas florestas em primeiro lugar. O luto ainda estaria lá quando ele chegasse em casa. Não havia necessidade de carregá-lo a cada passo, mas o luto não o deixou. Caminhava ao seu lado como uma sombra, como um companheiro que ele não convidara, mas não conseguia mandar embora. Colorava tudo o que via, transformando a bela floresta de outubro em algo melancólico e estranho. A luz dourada parecia mais fraca. O cheiro de folhas morrendo parecia mais forte. Até os pássaros soavam diferentes, seus cantos tristes em vez de alegres. Ou talvez fosse apenas sua imaginação. David não era geralmente um homem dado a fantasias, mas o luto faz coisas estranhas com a mente. Faz você ver significado onde não há nenhum. Faz você se sentir observado quando está sozinho. Faz você se lembrar das histórias que tentou tanto esquecer. O primeiro dia passou sem incidentes. David montou seu acampamento na clareira perto do riacho. Fez sua fogueira. Jantou. Observou as estrelas surgirem. Ele não dormiu bem, mas isso não era incomum. Ele nunca dormia bem na primeira noite na mata. Seu corpo precisava de tempo para se ajustar aos sons, cheiros e ritmos da floresta, para se lembrar que o farfalhar das folhas era apenas o vento, e o estalar dos galhos era apenas a terra se assentando. O segundo dia foi quando as coisas começaram a mudar. Ele notou o silêncio primeiro. Os pássaros que deveriam estar cantando na luz do amanhecer não estavam lá. Os esquilos que deveriam estar tagarelando e correndo pelos galhos não estavam em lugar nenhum. A floresta parecia vazia, abandonada, como uma casa onde os moradores fugiram às pressas. David já havia experimentado isso antes. Geralmente significava que um predador estava na área. Ele verificou seu rifle, certificou-se de que estava carregado e continuou sua rotina matinal com maior atenção. O silêncio continuou, mas nada mais aconteceu. Nenhum rastro apareceu na terra macia. Nenhuma forma se moveu nas sombras. No meio da manhã, David quase se convencera de que estava imaginando coisas. Então, ele encontrou o caminho. Cortava a floresta como uma ferida. Árvores quebradas e empurradas para o lado, vegetação rasteira esmagada. David ficou na beira e sentiu algo frio se instalar em seus ossos. Isso não era obra do vento ou do tempo. Era outra coisa. Algo que passara por ali com força suficiente para quebrar árvores e volume suficiente para esmagar tudo em seu caminho. Ele seguiu o caminho por quase 1,5 quilômetros, sua inquietação crescendo a cada passo. A destruição era consistente, quase metódica, como se o que quer que a tivesse feito não estivesse contornando obstáculos, mas sim passando por eles. As árvores quebradas estavam frescas, a seiva ainda escorrendo das feridas, a casca ainda pálida onde fora arrancada, e havia marcas em alguns dos troncos, sulcos longos e paralelos, profundos e irregulares demais para serem algo natural, como se algo estivesse afiando suas garras, ou deixando um sinal.
David voltou. A caça podia esperar. Naquele momento, ele queria saber com o que estava lidando. Ele procurou na área ao redor de seu acampamento pelo resto do dia, movendo-se em círculos cada vez maiores, procurando por rastros, fezes ou qualquer outro sinal do que poderia ter feito aquele caminho. Ele não encontrou nada concreto. Apenas mais silêncio, mais vazio, mais daquela sensação de estar sendo observado que ele não conseguia afastar, por mais que tentasse. Naquela noite, ele fez sua fogueira mais alta do que o normal e manteve seu rifle por perto. O silêncio o pressionava, espesso e pesado, como um cobertor que ele não conseguia tirar. Ele se viu forçando os ouvidos, ouvindo qualquer som que pudesse quebrar a monotonia, mas não havia nada. Apenas o crepitar do fogo e o sussurro de sua própria respiração. Ele pensou em seu avô novamente, nas histórias, nos avisos que ele descartara tão facilmente. Como o velho os chamava? Os famintos. Eles vêm quando a floresta fica em silêncio, dissera seu avô. Quando os animais sabem que algo ruim está perto e se escondem ou fogem. Se você algum dia se encontrar em uma floresta que ficou silenciosa, neto, você também deve correr. Corra e não olhe para trás, porque os famintos não soltam quando escolhem sua presa. David revirara os olhos para essa história. Ele se lembrava claramente agora. Ele tinha talvez 16 anos, idade suficiente para pensar que sabia de tudo, e revirara os olhos e fizera algum comentário sobre como caçadores de verdade não tinham medo de contos de fadas. Seu avô não respondera. Apenas olhara para David com aqueles olhos escuros e sábios, e não dissera nada. E David, jovem e tolo demais para entender o que aquele olhar significava, voltara a limpar seu rifle e se esquecera disso. Agora, sentado sozinho em uma floresta silenciosa com a escuridão pressionando de todos os lados, David desejava ter feito perguntas em vez disso. O terceiro dia trouxe mais do mesmo. Silêncio. Vazio. Aquela sensação persistente de estar sendo observado. David tentou caçar. Tentou se concentrar no que viera fazer, mas seu coração não estava nisso. Cada som o fazia pular. Cada sombra parecia conter algo à espera. Ele encontrou a carcaça por volta do meio-dia. Tinha sido um veado uma vez. Agora mal era reconhecível como tendo sido qualquer coisa. O corpo fora despedaçado com força selvagem, pedaços espalhados por uma área ampla, ossos quebrados e medula sugada. O cheiro era avassalador, aquele odor rançoso de carne podre misturado com algo mais por baixo, algo almiscarado e fétido. David ficou na beira da cena e sentiu seu estômago revirar. Ele vira muitas mortes de animais em seu tempo. A predação fazia parte da natureza, mas isso era diferente. Não era uma morte limpa, não uma alimentação eficiente. Era destruição por si só, violência sem propósito ou limite. Nada nessas matas matava assim, nada que ele conhecesse. Ele recuou lentamente, a mão no rifle, os olhos examinando as árvores. A floresta ainda estava silenciosa, ainda vazia, mas ele podia sentir algo agora, senti-lo como uma presença física, um peso contra sua pele. Algo o estava observando. Algo estava perto. Ele voltou para o acampamento sem incidentes. Arrumou suas coisas com as mãos trêmulas, desmontou sua barraca, espalhou as cinzas de sua fogueira. Cada instinto que possuía gritava para ele ir embora, para sair daquela floresta enquanto ainda podia. Mas então ele parou. Ele ficou na clareira vazia, a mochila nas costas, o rifle nas mãos, e pensou no que significaria ir embora. Ir para casa e dizer a Ellen que encurtou a viagem porque ficou assustado. Passar o resto da vida se perguntando do que ele fugiu. E ele pensou em seu avô. Em como Thomas Morningstar nunca fugira de nada em sua vida. Em como o velho enfrentara coisas que David não podia imaginar e sobrevivera e passara seu conhecimento para as gerações futuras. O que seu avô pensaria se David fugisse agora? Ele largou a mochila, reconstruiu sua fogueira,
Sentou-se no tronco onde se sentara por 30 anos e observou o sol se pôr entre as árvores. O que quer que estivesse lá fora, ele enfrentaria. Ele devia isso a seu avô. O quarto dia foi tranquilo. Nenhum sinal da criatura, nenhuma sensação de estar sendo observado. Os pássaros voltaram, timidamente no início, depois com confiança crescente. Os esquilos voltaram para os galhos. A floresta pareceu expirar, retornando a seus ritmos normais. David se permitiu ter esperança de que tivesse acabado, que o que quer que estivesse aqui tivesse seguido em frente, que ele pudesse terminar sua viagem em paz e voltar para casa com nada mais do que algumas memórias incomuns e um respeito renovado pelos avisos de seu avô. No quinto dia, ele o viu. A memória daquele momento permaneceria com David pelo resto de sua vida, nítida e clara como uma fotografia gravada em seu cérebro. Ele estava caminhando pela trilha principal, voltando para o acampamento após uma manhã de caça sem sucesso, quando algo o fez parar. Uma sensação, um arrepio na nuca que dizia que algo estava errado. Ele se virou lentamente, levantando o rifle, examinando as árvores. E lá estava, parado nas sombras a cerca de 50 metros de distância, parcialmente escondido atrás de um tronco de carvalho, observando-o com olhos que pareciam brilhar na luz fraca. Era alto, tão alto, impossivelmente alto, 2,5 metros pelo menos, talvez mais. Seu corpo estava coberto de pelo escuro que pendia em tufos emaranhados, e seus braços chegavam quase aos joelhos, e seu rosto, Deus, seu rosto. Não era um urso, não era nenhum animal que David já tivesse visto ou ouvido falar. Era outra coisa, algo mais antigo, algo que o olhava com uma inteligência que era tudo menos humana e, no entanto, de alguma forma sabia exatamente o que estava olhando. Sabia o que ele era. Sabia o quão fraco ele era. Sabia como seria fácil matá-lo. As mãos de David tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o rifle. Suas pernas pareciam água. Sua mente gritava para ele correr, fugir, fazer qualquer coisa, exceto ficar ali e olhar para a coisa sobre a qual seu avô o avisara. Mas ele não correu. Ele ergueu o rifle, mirou no centro daquele peito maciço e disse, sua voz mal um sussurro, eu sei o que você é. A criatura não se moveu. Apenas o observava, aqueles olhos antigos fixos em seu rosto, sua respiração formando nuvens no ar frio. Meu avô me falou sobre você, continuou David, as palavras vindo de algum lugar profundo dentro dele, um lugar que ele não sabia que existia. Ele me falou sobre o que vive nas grotas profundas. Ele me falou sobre os famintos. Algo mudou nos olhos da criatura. Um brilho de algo que poderia ter sido reconhecimento, ou interesse, ou diversão. Eu não acreditei nele, disse David. Achei que ele era louco. Achei que eram apenas histórias. A criatura inclinou a cabeça. Aquele movimento de pássaro que era tão errado em algo tão grande. Eu estava errado. Eu entendo isso agora. Ele estava certo sobre tudo. Por um longo momento, nada aconteceu. Homem e criatura ficaram frente a frente na floresta de outubro, a luz dourada se inclinando entre as árvores. O silêncio absoluto. Então, a criatura se moveu. Foi rápido. Mais rápido do que qualquer coisa daquele tamanho deveria ser capaz de se mover. Em um momento estava a 50 metros de distância e no seguinte estava bem ali. Aquelas mãos maciças se fechando em torno da garganta de David, levantando-o do chão como se ele não pesasse absolutamente nada. David gritou. Ele não pôde evitar. O terror que jorrou dele estava além de seu controle. Um som primal arrancado da parte mais profunda de seu ser. O aperto da criatura se intensificou. David sentiu sua traqueia começar a fechar. Sentiu a escuridão se aproximando das bordas de sua visão. O cheiro da coisa era avassalador. Aquele odor de carne podre misturado com almíscar e sangue velho, enchendo suas narinas, sua boca e seus pulmões. É assim que eu morro.
Ele pensou, exatamente como meu avô me avisou. Mas então algo aconteceu. O aperto da criatura afrouxou, apenas um pouco, o suficiente para que David pudesse inspirar um fino fio de ar em seus pulmões ardentes. Seus olhos estavam fixos em seu rosto, mas havia algo diferente neles agora. Algo curioso, algo quase incerto. David não sabia o que o fez falar. As palavras saíram dele sem serem convidadas, forçadas através de sua garganta danificada como pedras por um cano estreito. Ele morreu. Meu avô. 6 meses atrás. Ele morreu antes que eu pudesse dizer que sentia muito. Antes que eu pudesse dizer que acreditava nele. O aperto da criatura afrouxou um pouco mais. Sua cabeça inclinou-se novamente. Aquele movimento de pássaro, examinando-o com aqueles olhos antigos. Eu vou contar a eles. David sussurrou. Vou contar a todos. Vou me certificar de que saibam que você é real. Vou me certificar de que as histórias dele vivam. Pelo que pareceu uma eternidade, nada aconteceu. A criatura o segurou ali. Aquelas mãos maciças ainda em sua garganta. Aqueles olhos terríveis, ainda fixos em seu rosto. Então, ela o arremessou. David voou pelo ar e se chocou contra um bosque de cedros, galhos se quebrando ao seu redor, a dor explodindo por seu corpo. Ele sentiu ossos estalarem, sentiu o sangue começar a fluir, sentiu o mundo girar e se turvar ao seu redor. Quando sua visão clareou, a criatura havia desaparecido. David ficou nos galhos quebrados por um longo tempo, respirando com dificuldade, olhando para o céu através da abertura no dossel. Sua mão esquerda estava quebrada, 2 dedos dobrados em ângulos errados. Seu peito estava coberto de sangue de cortes paralelos que cicatrizariam, mas não o matariam. Seu corpo inteiro gritava de dor. Mas ele estava vivo. Ele não entendia por quê. Não entendia o que mudara naquele momento. O que fizera a criatura soltá-lo, em vez de terminar o que começara. Mas ele estava vivo, e seu avô estivera certo, e ele fizera uma promessa que pretendia cumprir. Ele se levantou, usando o rifle como muleta, e começou a longa caminhada de volta à civilização. Levou horas. Cada passo era uma agonia. Mas ele continuou andando, continuou se movendo, continuou pensando em seu avô, nas histórias e na promessa que fizera. Quando finalmente alcançou sua caminhonete, o sol estava se pondo. Ele desabou no banco do motorista, ligou o motor com a mão intacta e dirigiu até chegar a um hospital. Os médicos fizeram perguntas que ele não respondeu. Ellen chorou quando o viu, abraçou-o como se nunca mais fosse soltá-lo. O mundo continuou ao seu redor, normal e comum e completamente inalterado pelo que acontecera. Mas David Morningstar estava mudado. 3 semanas depois, ele contou sua história a um blogueiro de Lexington. O homem ouviu sem rir, gravou tudo, publicou em um pequeno site que algumas centenas de pessoas leriam. Foi o suficiente. A história estava lá fora agora. O aviso fora dado. E David começou a contar as histórias de seu avô novamente. Ele as contou a seus filhos. Ele as contou a seus netos. Ele as contou a quem quisesse ouvir, sobre as coisas que viviam nas grotas profundas, nos lugares onde a luz não chegava. Elas ainda estavam lá fora, sempre estiveram lá fora, e alguém precisava se lembrar. Alguém precisava levar os avisos adiante, de geração em geração, assim como o avô de David fizera, assim como David faria agora, porque os famintos eram pacientes. Eles podiam esperar para sempre, e a única defesa contra eles era o conhecimento. A única defesa era não esquecer. David Morningstar carregou suas cicatrizes e suas memórias pelo resto de seus dias. Ele nunca mais voltou a Daniel Boone National Forest. Ele nunca mais caçou sozinho, mas também nunca parou de contar as histórias. Nunca parou de garantir que aqueles que viessem depois dele soubessem o que vivia na escuridão das matas antigas.
e às vezes tarde da noite, quando o vento sussurrava entre as árvores do lado de fora de sua janela e as sombras pareciam mais profundas do que deveriam, ele pensava naqueles olhos antigos e se perguntava se eles também estavam pensando nele, perguntando-se se os famintos se lembravam do homem que prometera se lembrar deles, perguntando-se se eles ainda estavam lá fora, esperando nas grotas onde a luz não chegava, perguntando-se quando eles viriam novamente. A floresta guarda seus segredos. Ela os guarda há mais tempo do que os humanos existem, e os guardará muito depois que os humanos se forem. Mas alguns segredos encontram seu caminho para fora. Algumas histórias são contadas, passadas de boca em ouvido, de geração em geração, até se tornarem parte do sangue. Esta é uma dessas histórias. Lembre-se dela e tenha cuidado na mata.